Balaque e Balaão. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está de fronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se poderei ferir, e o lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares, será abençoado, a quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado. Então foram os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas com o preço dos encantamentos nas suas mãos, e chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. E ele lhes disse: passa aqui esta noite e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo, porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora? Então disse Deus a Balaão: não irás com ele, nem amaldiçoarás este povo, porquanto bendito é. Pai eterno, Pai bondoso, Pai querido, louvado seja o teu nome para sempre. Eis aí a tua palavra que foi lida, ó Deus. Eis aí, ó Pai, a minha limitação diante de algo tão glorioso que é a tua palavra, porquanto, ó Pai, só tu podes, ó Deus, ó Senhor da vida, sem ti nada podemos fazer. Por isso, neste momento, ó Pai, te suplicamos que tu venha falar aos nossos corações. Só tu podes, ó Pai, e quando tu falas, ó Deus, o inferno estremece. Quando tu fala, a enfermidade sai, a tristeza sai. Quando tu fala, ó Pai, as cadeias são quebradas. Senhor, quando tu falas, ó Deus, o inferno estremece, as muralhas caem por terra. Fala, Senhor, nesta hora, manifesta a tua glória, a tua unção, libera a tua palavra de cura, de salvação e de libertação. Caiam por terra as cadeias do inferno, eu te suplico, em nome de Jesus Cristo, e em nome de Jesus, nós, nesta hora, repreendemos toda entidade maligna, todo espírito mau, em nome de Jesus, amém? Eu peço aos amados que se assentem. Esta mensagem tem por título: maldição hereditária. A gente vai continuar lendo essa história, para que possamos entender melhor, e depois a gente faremos um comentário. Bom, até aqui nós vemos que Israel vinha vencendo todas as guerras, né? E aí os reis dos Moabitas, desesperados, porque sabiam que não tinham como se suster diante dos filhos de Israel, envia mensageiros a Balaão com presente, pedindo que Balaão amaldiçoasse o povo. E disse, marque bem o que ele falou: porque eu sei que o que tu abençoares será abençoado, e que tu amaldiçoar será amaldiçoado. Olha que coisa, né, irmãos? Às vezes o inimigo tem mais visão da unção que está sobre nós do que a gente mesmo. E aí Deus fala para Balaão desse jeito: você vai, mas você não vai amaldiçoar esse povo, porque esse povo é bendito. Versículo 20, vamos continuar lendo essa história aqui, vamos pular alguns versículos para ganharmos tempo. Do 20 em diante: veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhes: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. 21,
Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se, porque se ia, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário. E ele ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 dos seus moços ia com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, apertou-se contra a parede, e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Então, o anjo do Senhor passou mais adiante, e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, e nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se, espancou a jumenta com um bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fez eu, que me espancaste estas 3 vezes? E Balaão disse, e a Balaão disse à jumenta: por que zombaste de mim? Oxalá tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou eu a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que eu fui tua até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E lhe respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta. Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se desviara diante de mim, na verdade que eu agora te tivera matado, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, que não soube que estava neste caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente as palavras que eu falar a ti, esta falarás. Então Balaão foi-se com os príncipes de Balaque, e ouvindo, pois, Balaque que Balaão vinha, saiu-lhes ao encontro da cidade de Moabe, que está no termo de Amon, na extremidade do termo dele. E Balaque disse a Balaão: porventura não enviei diligentemente a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrastes? Agora, pula mais um pouquinho para a gente ganhar tempo. Agora vamos ver as profecias que Balaão vai dizer no versículo 18 do capítulo 23. Então, agora Balaão vai profetizar. Então alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os seus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Eu recebi mandato de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e nele e entraste, e ele se ouve o alarido em Israel. Deus tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio, pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá da casa de Israel: que coisas Deus tem obrado. Amém. Só até aqui. Contra o povo de Israel, contra a igreja do Senhor, não vale
adivinhação e nem encantamento. Talvez você esteja se perguntando o que essa história tem a ver com a maldição hereditária, que é o tema da mensagem de hoje. Tudo. Essa mensagem, tudo tem. Eu peço, amados, que preste um pouquinho atenção. Olha para cá, igreja. Olhe para mim. Preste atenção no que Deus tem para falar com você nessa noite. Aqui está dizendo, amados, que os inimigos sabiam que Israel estava vencendo. E dois motivos que eles levam dinheiro para comprar Balaão é justamente o que está escrito aqui. Porque eu sei que quem tu abençoares será abençoado, e quem tu amaldiçoar será amaldiçoado. Grave isso na sua mente. E hoje nós vemos pessoas, amados, que sofrem por causa de algo que tem sido muito falado já há alguns anos: a maldição hereditária. E a pergunta é: a maldição hereditária existe? Vamos ver o que a palavra de Deus diz? Porque muita gente acredita que existe maldição hereditária. A primeira das coisas que nós temos que entender é que, às vezes, as pessoas leem coisas no Velho Testamento e trazem para o Novo. Se esquecem que estamos em uma nova aliança, em um novo tempo, por causa de algo que no livro de Salmo diz que Deus visita a maldade dos pais aos filhos até a terceira, a quarta geração daqueles que o aborrecem, mas se esquecem de algo, que se fosse para nós vivermos como se estivéssemos na velha aliança, por que Jesus teria morrido? Então, vamos observar o que diz a palavra do Senhor. Livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 2. Livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 2. Que tem de vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram as uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo, e fazendo o juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levando os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando a sua mulher na sua separação, não oprimindo ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, e não roubando, dando o seu pão ao faminto, cobrindo ao nu com o vestido, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, fazendo o verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos seus estatutos e guardando os meus juízos, para obrar segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer o seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, antes de comer sobre os montes, e contaminar a mulher do seu próximo, e oprimir o aflito e necessitado, e praticar roubos, não tornar o penhor, e levantar os olhos para os ídolos, cometer abominação, e emprestar com usura, e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá, e o seu sangue será sobre ele. E eis que se ele gerar um filho, que veja todos os pecados do seu pai, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, não levantar os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher do seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não tiver o penhor, e não roubar, der o seu pão ao faminto, e cobrir o nu com o vestido, e desviar do aflito a sua mão, não receber usura em demasia, fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela maldade do seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque fez opressão e roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade. Mas dizeis: porque não levará o filho à maldade do pai,
porque o filho fez juízo e justiça e guardou os seus estatutos e praticou, por isso certamente viverá. Viu o que disse? O filho levará a maldade do pai. Mas além disso que fala Ezequiel, temos que observar algo que as pessoas não param para observar. A Bíblia fala na segunda de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Se tudo se fez novo, por que alguém ainda acredita em maldição hereditária? Acha que o que aconteceu no passado vai se repetir com ele? O livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Se está dizendo que nenhuma condenação há, sobrou alguma? Não. A primeira epístola de João, o capítulo 5, versículo 18, diz que aquele que é nascido de Deus não comete pecado e o maligno não lhe toca. O diabo, para poder tocar em Jó, teve que pedir autorização para Deus. Então, por que algumas pessoas ainda sofrem com a maldição hereditária? Falta de entendimento da palavra. E o que tudo isso tem a ver com essa história de Balaão? Simples, irmãos. O diabo sempre vai usar a mesma arma. Ele nunca vai mudar. Lá no Jardim do Éden, ele já começou, falou para Eva o quê? Não foi essa a palavra de Deus? Não foi isso que ele pergunta para Eva? Lá no monte, o que ele fala para Jesus? A Bíblia. Ele não muda. Por isso que pagaram Balaão para poder que ele amaldiçoasse o povo de Deus. E as pessoas continuam pegando textos isolados da Bíblia e lançando maldições nas pessoas. E as pessoas acreditam. Olha, você está assim porque você tem uma maldição hereditária. Olha, venham aqui, faça uma campanha de 7 semanas para quebrar a maldição hereditária. E se por acaso a pessoa não ficar boa daquilo que ela está passando, ela pensa, a maldição hereditária não quebrou, e ficam vivendo aquele sofrimento. Irmão, isso é muito sério, que a palavra fala, crie, por isso falei. Se você profetiza maldição sobre a tua vida, você aceita a maldição do inimigo na tua vida, ela se instala na tua vida. O avô dele foi assim, o sobrinho foi assim, o avô dele foi assim, o filho foi assim, agora o neto vai ser do mesmo jeito. E o diabo vai fazendo a festa. Ele se esquece que Isaías 53, versículo 4 diz que ele levou sobre si as nossas dores, ele se fez maldito por nós, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nada disso vai acontecer se você não crer que a única forma que você entra nessa bênção é crendo. Eles confundem, porque a palavra fala que em iniquidade fui formado e em pecado concebeu a minha mãe, mas se esquecem que quando Cristo vem para trazer uma nova aliança, uma aliança de um poder extremamente superior, se levarmos em consideração que a velha aliança foi feita com sangue de animais, de touro, de bezerro, de bode. A nova foi feita com sangue de homem, mas não foi um homem qualquer, foi com sangue do Filho de Deus, foi com o sangue de Jesus. Como podemos aceitar viver um evangelho de derrota, aceitando maldições hereditárias, se nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus? Não podemos. Mas a única forma que determina se nós cremos é que nós falamos.
Não que se você falar, não estou falando de confissão positiva, mas se você crê, você comenta, é fato. A Bíblia fala, crie, por isso falei, mas as pessoas falam, maldição hereditária. Então, observe bem, Romanos, abra por favor, capítulo 5, versículo 18 e 19, veja o que diz. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Amados, Deus foi justo por causa do pecado de Adão. Muita gente fala, poxa, mas Adão só pecou e agora nós estamos pagando. Sem problema. Um homem só, Jesus também fez um ato só e resolveu o problema. A gente está no lucro. Porque o erro de Adão não foi imputado a nós, foi imputado em Cristo. Mas isso não existe se nós não crermos. E quem quer profetiza, quem crê fala, crie, por isso falei. Então, por que é que algumas pessoas ainda vivem a tal maldição hereditária? Um dos motivos, nós já falamos. Não sabem dividir velha aliança de nova aliança. Não sabem entender aonde, amados, nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Nós fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Então, o que ocorre? Primeira coisa que acontece é que o inimigo é o pai da mentira. Além de ele usar a Bíblia para nos enganar, mentir para... Eu não sei como é que alguém, às vezes, entrevista endemoniado. Se o diabo é o pai da mentira, eu vou acreditar no que o demônio fala na boca das pessoas? Eu não sei como é que as pessoas acham legal isso. Vamos ver o que o demônio vai falar aqui agora. Se ele é o pai da mentira, quem gosta de ouvir mentiroso é insensato. E quando ele diz que existe a maldição hereditária, ele cria um cenário. E alguém fala, não, mas não pode. Olha, eu conheci o avô desse menino. Do mesmo jeitinho que o pai dele, que o avô dele fazia, o neto faz. Igualzinho, moço. Bebe igual, se droga igual, tudo igual. Simples. Já percebeu algumas pessoas que trabalham com teatro ou artes cênicas e mexem com feitiçaria? A facilidade que ela tem de interpretar papéis, amados, os demônios são milenares. Há demônios que estiveram em pessoas, essas pessoas morreram, e as outras, por não viverem em Cristo, eles entram nela e fazem a mesma coisa. Simples assim. Então, concluímos que para podermos termos a imunidade desse sangue e os demônios não terem acesso em nós, precisamos estar cobertos debaixo do sangue do Cordeiro. Assim não há maldição que nos alcance. Agora, aceitar que maldição hereditária consiga chegar em Israel, a igreja do Deus vivo, é uma tremenda incoerência, porque o mal não pode nos alcançar. Ele é enganador, e as pessoas aceitam, não, mas é igualzinho mesmo. Uns até acreditam que é reencarnação. Não, é o demônio, irmão. A maioria dos melhores atores mexem com entidades do mal. Ponto. A maioria, irmão, só pesquisar aí. Dá uma facilidade, que o demônio já sabia o trajeto do outro e age. Agora, o outro motivo pelo qual as pessoas vivem essa mentira de maldição hereditária
É porque desconhecendo a palavra, porque quem acredita nisso desconhece a palavra, ponto. E a palavra fala no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 6, que aquele que duvida é como a onda do mar e não receberá. Então, quando você não vai à palavra, entende o que está liberado para nós na palavra. Simplesmente, tu duvidou, Deus não pode agir na dúvida. Não pode. Também, quando ele vê fé, ele não suporta. O pessoal abriu o telhado, né? Imagina abrir o telhado de uma casa. Imagina se alguém vai na tua casa, agora não tem mais, né? Mas quando tinha casa, e abrisse o telhado da tua casa, o que você faria? Pois é, abrir o telhado da casa. Só que Deus, o crime era grande, mas a fé era maior. Jesus, quando viu a fé, Jesus tinha todos os motivos, todos, para chegar e falar assim: olha, vocês foram longe demais, vocês estão malucos. Eu até entendo que vocês queriam ser curados, você destruiu, você abriu o telhado do cidadão aqui, vocês estão doidos. Não. Deus não se detém diante da fé e curou aquele homem paralítico. A mulher com fluxo de sangue toca em Jesus, comete outro erro. Ele não se deteve de tanta fé. Mas muitas pessoas vivem situações de maldição porque acreditam nessa mentira que exista maldição hereditária. Quem duvida é como a onda do mar. Então, nessa noite, estamos falando sobre isso porque quem sabe você que me assiste possa estar aceitando uma maldição que não é hereditária, mas é a maldição de Satanás com verniz de maldição hereditária, que não existe. Você está em Cristo, é nova criatura. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, os que não andam segundo a carne, nenhuma. Sobrou alguma? Nenhuma, irmãos. Não sou eu quem está falando, é a Bíblia que diz. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 9, por favor. Evangelho de João, capítulo 9, veja o que diz. Versículos 2 e 3. Vamos ler do 1 e até o 3. E passando, Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Viu aí? Por que estamos falando isso? Porque às vezes, amados, as pessoas ignoram. As pessoas ignoram coisas importantes. Nós estamos na terra e somos suscetíveis a todo tipo de enfermidade, de problemas. E Jesus não enganou ninguém. Ele disse: no mundo tereis aflições. Aqui eram cegos e eles queriam saber quem pecou. E ele disse: foi para as obras de Deus se manifestar. Então, quem sabe você que está me assistindo esteja numa situação semelhante, não sei, quem sabe um câncer, AIDS, tuberculose, quem sabe um parente nas drogas, quem sabe um monte de outras coisas. E alguém falou assim: olha, é assim mesmo, você tem uma maldição hereditária. E você está aceitando isso. Ou talvez já foi até algum lugar, pediu uma oração de quebra de maldição hereditária e nada aconteceu. Mas hoje, o Senhor está falando para você uma coisinha simples: se creres, tu verás a glória de Deus. O que está acontecendo com você é para que o nome do Senhor seja glorificado. Agora depende de você acreditar na palavra
ou acreditar que isso é uma maldição hereditária e conviver com isso, aceitar isso, ou disserem para você que isso é um karma, quem sabe? Muitas coisas que acontecem conosco, irmãos, é para a gente conhecer o poder que tem o nosso Deus. E aí você, em vez de aproveitar uma situação para descobrir a grandeza do Senhor, você se coloca em um lugar de derrota e aceita. Porque, de um lado, alguém cita versículos isolados e fala que foi porque o avô fez aquilo outro. E do outro lado, você ignora o que a palavra diz. Claro, amados, vivemos numa vida de ação e reação. Se nós formos os pais irresponsáveis, que não ensinamos os nossos filhos a respeitar as autoridades, por exemplo, ele pode sofrer um ônus, porque nós ensinamos errado o nosso filho. Aí não tem nada de maldição hereditária, ok? Se nós formos pais que arrumamos inimizade com todo mundo, os nossos filhos escolherão, mas isso não tem nada de maldição. Isso acontece muito com as pessoas que se envolvem com a vida do crime, por exemplo. Mas fora isso, não existe nada de maldição hereditária para quem está em Cristo. Agora, o que existe é que Deus promove situações para que você venha crescer. Eu contei na semana passada aqui sobre o caso do irmão, e ele era presbítero na época, que ele foi diagnosticado com câncer no pé. E recebeu uma oração, creu que recebeu a cura, só que o pé doía. Ele batia no chão e falava que estava curado, mas o pé doía ainda. E ele batia no chão, e ele ainda hoje eu estava assistindo uma live dele, já está bem idoso, e o câncer nunca mais voltou para ele. Às vezes, não entendemos o modo de Deus trabalhar. Não foi cantado aqui? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Tem pessoas que pensam, amados, que Deus vai ficar lidando com ela a vida inteira como bebê. É igual o povo de Israel, né? Estava lá no Egito passando situações, o que Deus faz? Deus promoveu o quê? A libertação. As pragas caíram no Egito, não caía em Gósen e tudo mais, e eles saíram, e Deus abre o mar vermelho, eles pagam os pés enxutos. Quando chega diante da cidade, eles queriam continuar sendo tratados da mesma forma, e Deus falou assim, está aí essa terra maravilhosa que manda leite e mel, e agora, Senhor? Quem sabe eles pensaram, né? Ele vai lançar 10 pragas lá para mandar todo mundo embora. Agora você conquista essa terra. Conquista essa terra, parte para cima. Tem crente que pensa que Deus vai tratar ele para sempre como bebê. Às vezes o que você está passando é para te levar a crescer e a conhecer o poder que tem o Deus que você serve. E quando você aceita palavras de maldição, quando você aceita essas palavras, que da mesma forma que assalariaram Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, quando alguém prega para você que você tem maldição hereditária, de alguma forma ele está te amaldiçoando, porque isso não existe, e você nem percebe, você aceita. E você consegue entender o que é a fé? Amados, a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus, ok? Então você crê, a palavra entra em você. Irmãos, a Bíblia fala que o mundo está firmado por quê, igreja? Por quê? Pela palavra de Deus, irmãos. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. E a mesma coisa acontece conosco. Quando nós aceitamos palavras de maldição, elas acontecem. Mas por quê? Porque essa palavra de maldição, que existe maldição hereditária, joga por terra a palavra que estamos em Cristo e somos nova criatura. Você não tem, ou você crê na palavra, ou você crê na mentira. Não tem um meio termo. Por isso que eles estavam pagando. E olha que ele fala, eu sei
que quem você abençoar vai ser abençoado, e quem você amaldiçoar será amaldiçoado, e você tem nas tuas mãos a chance de ser abençoado ou não. Isso não é convicção positiva, isso é crer na palavra, que diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, que o maligno não te toca, que quem está em Cristo, nova criatura é. Não tem como você viver o sobrenatural de Deus aceitando as mentiras do inimigo. Simples assim. E às vezes Deus promove situações para te fazer para fazer você crescer, e você fica chorando, acreditando em mentiras, achando que você não é capaz, porque disseram para você que isso que você vive hoje é uma maldição hereditária. Isso é uma mentira. Porque quando nós cremos, não olhamos as estatísticas. Quando nós cremos, nós temos a autoridade para falar, como no livro de Abacuque: ainda que a figueira não floresça, nos currais não hajam vaca, as ovelhas sejam arrebatadas, o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. A prova que você crê é que você tem gozo, como dizia Paulo: superabundo de gozo em todas as minhas aflições. É semelhante àquela mãe que vem para Jesus, mas o filho é um drogado, o filho é um alcoólatra. Aí ela vem para Jesus e fica toda feliz: oh glória. Ela chega naquela história de Paulo e Silas na prisão, né? Aí ele chega naquela parte que Paulo e Silas é solto, né? E o centurião fala assim: que farei para me salvar? Aí Paulo fala: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aí ela pega a mensagem, né? E fala: oh glória, meu filho vai ser salvo, está aqui, ó, se eu crer. Aí ela começa a orar. O filho era um alcoólatra, e quanto mais ela vai orando, aí agora o filho de alcoólatra passa agora a ser viciado em droga. Ela tem duas opções, né? E essa maldição hereditária, e parar de orar, ou continuar, ela continua orando. Aí o povo olha para ela, o diabo olha para ela: sei não, essa oração tu não está valendo muito não, agora o menino está nas drogas. Mas ela continua orando: Senhor, eu creio na tua palavra, Senhor, eu creio na tua palavra, e creio na tua palavra. Aí quando mais ela ora, alguém fala assim: tu está orando pelo teu? Estou, tem certeza? Tenho. Pois é, viram ele plantado lá na boca de fumo. Aí ela para? Não, ela pegou a mensagem e ela continua orando: Senhor, eu creio, eu creio. Alguém fala para ela assim: tu é louca? Teu filho estava nas drogas, agora teu filho está no tráfico e você não vai continuar orando? E ela continua orando e vai orando. O pessoal olha para essa mulher é louca, esse menino não tem jeito não, rapaz, isso aí puxou o avô dele, isso é maldição hereditária, tu não está vendo que não tem jeito? Mas ela continua orando. Aí agora, quando ela chega do trabalho em casa, vindo da faxina, cansada, tadinha, lá da Zona Sul, alguém fala para ela assim: ó, pode parar de orar, não deixa nem a mulher descansar, a polícia levou teu filho preso. E aí o que ela faz? Ela continua orando. Ela continua orando e dizendo: eu creio que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Não para, segue na oração. Que quem ora não precisa de ter perspectiva, só precisa crer na palavra que é fiel. E lá dentro da cadeia, lá no fundo de uma cela fria, ele se encontra com Jesus e já vem de lá convertido, e quando chega em casa já chega pregando o evangelho, e todo mundo que viu aquilo glorifica o nome do Senhor, porque Deus é fiel.
E essa história eu vi. Essa história não me contaram. O detalhe das pessoas são isso. Eles, para crerem que vai cair chuva, eles precisam de ver relampear, ventar e ter nuvem. Quando Deus quer operar, Ele opera contra todas as expectativas. Eu não sei qual é o seu problema. Se o médico falou que o teu câncer não tem mais jeito, se o médico falou que a tua enfermidade não tem mais jeito, se alguém falou que o teu casamento não tem mais jeito, eu digo para você que se tu creres, tu verás a glória de Deus. Simples assim. Independente das expectativas, independente de que quanto mais você ora, as coisas parecem não acontecer. E alguém tenta colocar na sua mente que não tem jeito, é maldição hereditária. Quem sabe o teu caso seja semelhante ao caso de Lázaro. A história de Lázaro é uma história muito controversa, né? Alguém chega para Jesus e fala assim: ó, está enfermo aquele que tomas. Ele diz assim: ó, esta enfermidade não é para a morte. Não é isso que ele falou? Pois é. E não vai. Quem sabe você está numa situação que você esperava que Jesus tivesse vindo na semana passada resolver o problema, ele não veio. Só que é um detalhe, ele não foi, mas ele ouviu. Agora Lázaro morre. Amados, a Bíblia não entra nesse detalhe. O que você acha que todo mundo que ouviu Jesus dizer, essa enfermidade não é para a morte, e agora Lázaro morreu? Simplesmente que ele era o quê? Mentiroso. Que ele disse que a enfermidade não era para a morte, está lá no texto. Mas ele poderia vir, né? Enquanto o defunto estivesse quentinho ainda, né? Não veio. Aí, acabou o velório, ele não veio. Aí enterra Lázaro, ele não vem. Quem sabe? Seja o teu caso assim. As coisas estão tão complicadas que você chega a dizer igual aquelas mulheres disseram para Jesus: Senhor, se tu tivesse aqui o meu irmão não teria morrido. E ele fala: tira a pedra. Senhor, eu não vou tirar, já cheira mal. Quem sabe você olha para o teu casamento, você olha para a tua vida, para a vida do teu filho e diz: já cheira mal, não há solução. E hoje eu digo para você, com a autoridade da palavra de Deus, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Talvez alguém te pergunte: mas por que Jesus deixou acontecer? Irmão, Jesus não podia vir fazer aquela cena maravilhosa, ele deitado no caixão, falar, ele levantar assim para todo mundo ver? Não poderia fazer? Não. Sabe por que Jesus fez daquele jeito? Porque havia uma lenda que se a pessoa morresse e até um certo período ela voltava. Ele queria mostrar que Lázaro tinha morrido mesmo. Olha como é que Deus faz. Talvez você está numa situação que você não aguenta nem mais sair na rua, né? Porque você já está tão envergonhado porque você contava com a tua vitória que você já anda de cabeça baixa na rua. Quem sabe pelo teu casamento que se desfez, pelo seu negócio que você faliu. Às vezes Deus deixa todo mundo saber do teu problema, né? Igual foi o caso do irmão Ricardo, né? Todo mundo ficou sabendo que o irmão Ricardo tinha virado bebê, que não conseguia nem se cuidar, né, irmão Ricardo? Todo mundo ficou sabendo. Quando viu o irmão Ricardo curado, o pessoal achava que era assombração, né, irmão Ricardo? A mulher começou a chorar, não foi? Ele estava me contando no carro outro dia. Irmão, Deus faz assim, irmão. E você olha para a tua situação, já está tão extrema, que você já não consegue mais orar. Você ajoelha e só consegue chorar. E alguém fala: aceita, isso é maldição hereditária. Não! Não existe maldição hereditária coisa nenhuma. Creia no poder de Deus. Se Lázaro estava morto e já tinha 4 dias, já cheirava mal, e ele ressuscitou, o que Deus pode fazer na tua vida? Amados, entenda como é
o modo que o diabo trabalha, usando palavras para tirar a tua fé, para dizer que não tem saída, para você aceitar uma vida de derrota, uma vida limitada. Ah, não, você não consegue. Observe que Deus trabalha sempre na contramão. Poderia arrumar um gigante para derrotar Golias? Leva Davi. Poderia arrumar um exército enorme para vencer os midianitas? Leva apenas 300. Por que você às vezes está angustiado? Porque você não tem prestado atenção na palavra de Deus. Não tem entendido que para Deus as formas dele trabalhar são outras. Às vezes as pessoas nem param para pensar, não é verdade? Quando acontece um problema de enfermidade, de filho na prisão, as pessoas oram mais, as pessoas crescem mais. Outro dia eu estava procurando tempo para orar, aí para orar mais, né? Aí não aparecia tempo, sabe? O tempo estava muito curto. Senhor, eu estou querendo orar mais, mas não sobra tempo. Aí Deus arrumou um tempo para mim. Sabe como é que Ele arrumou? Não, já tem um tempinho já isso. Meu filho ficou doente. Aí eu passei quase a noite inteira lá no hospital por causa do meu filho. Aí quando chegou de manhã, Deus falou aí, ó o teu tempo de orar aí. Que legal, né? Às vezes, irmãos, Deus promove situações para mostrar. Você acha que você não tem tempo para me buscar, mas quando há necessidade, você se vira. Então, eu quero te falar uma coisa muito importante. Eu não sei o que você está passando, mas uma coisa é certa: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. O que determina a sua vitória, o seu triunfo, é como você lida com as situações. Principalmente quando você não se percebe para onde você está olhando. Salmos diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Às vezes as pessoas nem percebem por que algumas coisas não acontecem na vida dela. Às vezes, por falta de olhar para Jesus, o que elas fazem? Elas fazem uma coisa que parece que não é pecado nenhum, né? Estou bem, eu pago as minhas contas, não vivo em pecado, eu vou para a igreja, eu faço a obra de Deus. E ela olha, não tem nada de errado, mas a falta de olhar para Jesus faz ela o quê? Murmurar. Caiu 40 mil no deserto por causa de murmuração, irmãos. Coisa pouca, né? Pois é, a gente que pensa. A murmuração é um caso muito sério. Então, olha que fala no livro de Hebreus. Portanto, já que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, corramos a carreira que nos está proposta, deixando todo o embaraço que tão de perto nos rodeia. Corremos a carreira que nos está proposta, olhando para quem, igreja? Olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E quando é que eu olho para Jesus, irmãos? Se Ele não está aqui? Quando eu olho para a palavra. E quando eu olho para a palavra, o que eu vejo na palavra? Que não importa as circunstâncias. Não importa as circunstâncias. Quando você olha para Jesus, acontece algo diferente. Você entende a vida de forma louca. De forma louca. Não é isso que Paulo diz? Aquele que quiser ser sábio para Deus, faça-se louco para esse mundo. E aí, o filho está lá na cadeia. Todo mundo está vendo o filho dele lá na cadeia, mas ele está vendo o filho dele dentro da igreja, dando glória a Deus. Quem olha para Jesus
vê coisas que ninguém vê. Quem olha para o problema é absorvido por ele. Olhar para Jesus é meditar na palavra. Na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Pode estar na inflação, pode estar na pandemia, ele está dando glória e crendo no sobrenatural. E aí é louco, por quê? Porque ele vive algo que ninguém vê, ele vê coisas que ninguém vê. Ele vive como vivia Abraão. Estava lá 2 velhinhos. Deus fala para aqueles 2 velhinhos: olha, vou fazer de você uma grande nação, eu vou te dar um filho. Aí, para mostrar que o troço era doido mesmo, fala assim: ó, só que eu vou mudar teu nome. Agora o teu nome vai ser Pai de Muitas Nações. Irmão, imagina a cena. Vê se esses 2 velhinhos eram doidos ou não. Abraão está lá no meio do mato rachando lenha. Aí todo mundo olhando, né? Aí a velhinha chama assim: Abraão, pai de muitas nações, está pronto o teu almoço. Eu creio que os vizinhos olhavam um para a cara do outro e pai de muita nação. Essa velha é doida. Percebe? Quem olha para Jesus está naquela situação. O que é nascido do Espírito é que nem o vento, ninguém sabe de onde vem, nem para onde ele vai. Discerne bem a todo mundo, mas de ninguém é discernido. Sabe qual é o problema? Olhamos mais, assistimos mais o repórter da televisão, as notícias da internet, do que olhamos para Jesus, para a sua palavra. E somos absorvidos pelas palavras de dúvida, de terror que o inimigo lança. Agora vem um vírus novo, agora vem a inflação, agora vem o governo, agora vem aquilo, e as pessoas ficam loucas, andando igual coelho assustado, enquanto deveriam olhar para Jesus, olhar para a sua palavra e crer no sobrenatural. Simples assim, irmãos. Se você quer viver uma vida de triunfo, em uma vida de milagres, presta atenção o quanto você gasta tempo assistindo coisas na internet, coisas na televisão, e o quanto você medita na palavra de Deus. Isso determina a sua vida. Porque enquanto você ouvir o relatório do inferno quanto à tua vida, você está fadado ao fracasso. E aí não tem maldição hereditária nenhuma não. É você. Está nas tuas mãos. A vida e a morte. A derrota e a vitória. Amados, a maior arma que o inimigo usou contra a igreja são as distrações. Está comprovado. Entretenimento é semelhante à cocaína. As pessoas estão ficando viciadas em entretenimento. Aí fica vendo aqueles videozinhos do Kawaii, do TikTok, e rindo. Olha que esse vídeo, e vai indo. Aí, quando não está rindo, agora a notícia. Quem vai isso? Quem vai ser aquilo? E não medita, nem percebe. O diabo arrumou uma coisa para tirar a gente: distrações. Esses são os embaraços. Eu não sei qual é o teu projeto. Eu não sei qual é o teu desafio, mas eu não vou te enganar. Se você pensa em termos de vitória, de triunfo, você vai ter que entender com clareza o que você tem que fazer para viver uma vida de triunfo. Olhar mais para Jesus do que o relatório do inferno. Oh, agora a igreja vai ser perseguida. Oh, e o povo está assim, irmão. Pessoas estão desesperadas. Às vezes eu atendo cliente quando senta assim, eu sinto a angústia, a preocupação com o cenário político do Brasil, com as perseguições que a igreja está sofrendo no Brasil, no mundo, e se esquecem que a nossa redenção está próxima, que toda vez que Deus fez maravilhas no meio do seu povo, estava em tempo de escassez. A escassez é um cenário propenso para Deus nos abençoar. Mas essas coisas não têm um treinamento. Essas coisas não acontecem em um dia. Porque se não acontece igual uma irmã falou: enquanto eu estou dentro da igreja ouvindo a pregação,
eu tenho toda a fé do mundo, mas quando eu chego em casa, encontro meu marido bêbado, a minha fé bate asa e vai embora. Por isso, você não foi chamado para ficar ouvindo, você foi chamado para viver nisso. O crente é assim, ele vai para Jesus, aí ele fica doido. Às vezes ele está com o dente estragado, a fé dele é tão grande, o dente está doendo, em vez de ele extrair o dente, ele ora e Deus cura o dente dele. Deus é tão tremendo, irmão, que ele cura dente que devia ser extraído. Aí o tempo vai passando, né? Aí ele vai pegando juízo. Opa, não, tem que orar por dente, vou lá extrair, ó. Aí vai. Ele começa a pensar de maneira racional. Mas olha, o que a palavra fala em Romanos 1 e 2? Rogo, pois, irmãos, Romanos 12, 1 e 2. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Sabe qual é a renovação do nosso sentimento? É você voltar a ser doido. Porque você foi salvo por quê, igreja? Paulo escreveu em Coríntios, nós fomos salvos pela loucura da pregação. Mas à medida que nós vamos vivendo, alguém vai dizer, você está muito doido, você tem que ficar mais preocupado, e você vai entrando na vibe do povo. Irmãos, isso é de nós. Nós seres humanos somos naturalmente absorvidos pelo meio, pensamos como todas as pessoas pensam, de uma forma natural, entende? E não há como sair disso, não há treinamento, só uma forma: olhar para Jesus, olhar para a palavra, viver uma vida de comunhão, de oração, de jejum, crendo e dependendo da palavra. Então, algumas pessoas, irmãos, às vezes não são abençoadas. Sabe por quê? Elas nem percebem. Jesus é só um detalhe na vida dela. No dia do juízo final vai ter muita gente falando coisas. Quando passar o livro das obras, aí Deus vai mostrar, olha lá, quanto tempo você ficava no Facebook, no Instagram, no YouTube, mas Senhor, eu não estava vendo nada de... Não tinha nenhuma pornografia, não tinha nada, só que aquele tempo ali, era para você estar na minha palavra. Olha o que você estava vendo lá, geopolítica, como fazer um bolo de fubá, um pecado, né? Bolo de fubá é bom, né? O que mais? Onde vai nascer o anticristo? Olha quanto tempo você gastava ali, em vez de gastar na minha palavra. Simples assim. O diabo criou algo, irmão, para tirar a nossa atenção, e a gente nem percebeu. E a maior mentira que a gente prega é dizer, eu não sou dominado pela internet. Como é que é? O que significa a palavra aromático? Aí você clica lá no Google para ver a palavra aromático. Quando clica no Google, aí aparece que era uma tira assim de notícia. E peraí, essa notícia aqui. E outra, daqui a pouco, o que eu vim fazer no Google aqui mesmo? Eu tinha visto, vi uma palavra e estou vendo. Irmãos, esse aparelho aqui, ele foi criado para captar a sua atenção. Até no aplicativo da Bíblia. Tu está no aplicativo da Bíblia vendo aí aparece lá no rodapé um anúncio. Então, amados, um dos motivos pelos quais algumas pessoas hoje não estão experimentando o melhor de Deus e às vezes pensam que é maldição hereditária, é que não percebem o quanto elas estão sendo distraídas. Elas não percebem o quanto tempo elas gastam na internet e na palavra. E o mais interessante, que elas não percebem o quanto elas poderiam viver de bênção e de vitória e de paz interior, se elas entendessem o quanto vale a pena meditar nas coisas de Deus. Então, amados, esta é a mensagem de Deus para nós nessa noite. Creia que você está em Cristo, você é nova criatura, as coisas velhas já passaram,
Não existe maldição hereditária, só existe dois tipos de crente: o crente que entende o valor da comunhão, o valor de buscar a Deus, e o crente que fica naquela, né? Você é crente, senhor, mas tu não é daquele crente fanático não, né? Aí você fica, não, eu sou um crente bem light. Aí você acha que vale a pena, mas é engraçado, né? Quando eu estava no mundão, de segunda a sábado, de segunda a segunda, estava no barzinho, né? Agora quando vira crente não pode buscar Deus todos os dias. Quando estava no mundo, jogava no bicho todos os dias. O que Paulo escreveu? Assim como vocês apresentarem os vossos corpos para a imundície, com a mesma intensidade, apresenta para Deus. Sabe por quê? É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, dá-nos graça, Senhor, para não perdermos o contato contigo, ó Pai. Ó Deus de Israel, sabemos, meu Senhor, que enquanto estivermos em contato contigo, enquanto colocarmos, ó Deus, a tua presença em primeiro lugar, viveremos sim o teu sobrenatural, porque eu sei, ó Pai, que tu não mudou, Senhor. Obrigado, ó Pai, pelo teu Filho Jesus Cristo ter aberto esse caminho para que pudéssemos viver, ó Pai, essa maravilha que é estar em comunhão contigo. Obrigado por tua palavra, te peço em nome de Jesus, amém.